Neste trimestre, estamos estudando sobre a educação cristã. Qual é a forma da educação cristã? Quais os métodos da educação cristã? Qual o objetivo da educação cristã? E eu queria, antes de iniciarmos o estudo dessa lição, da lição desta semana, que tem como título A Lei como Professor, ler um texto de Romanos capítulo 15, verso 4. Lá em Romanos 15, 4, a gente encontra o seguinte: pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Olha, irmãos, o texto de Paulo aqui está dizendo o seguinte: tudo que foi escrito, tudo que está na Bíblia, para nosso ensino foi escrito. Isso quer dizer o seguinte: a Bíblia é um livro didático, é um livro para que a gente aprenda, para que a gente tome conhecimento de conceitos, de valores, de verdades. E nesse sentido, irmãos, a gente encontra na Bíblia que a salvação se dá pela graça. Os apóstolos na igreja cristã primitiva, o apóstolo Paulo especialmente, pregava sobre a salvação pela graça, não a salvação pela lei. Na Reforma Protestante, no século XVI, nós vimos novamente a afirmação da salvação pela graça. Lembram das 5 solas da Reforma? Sola fide e sola gratia. Somente pela fé e somente pela graça é que somos salvos. Esse era a pregação dos apóstolos. E nós vamos verificar hoje alguns textos do apóstolo Paulo que falavam exatamente sobre isso. Salvação se dá unicamente pela graça. E qual que é o lugar da lei, então? Vamos ver aqui, irmãos. Gálatas 3, 21. Gálatas 3, 21, a última parte do verso, a gente diz assim: pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se tivesse uma lei que pudesse salvar, a salvação seria por conta da lei. Mas não era esse o assunto de Paulo. Não era isso que ele estava querendo exatamente demonstrar que não era pela lei que as pessoas poderiam ser salvas. E veja ainda agora o verso 22, em seguida, o argumento do apóstolo Paulo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. A promessa do Senhor Jesus é que salva. A vinda do Senhor Jesus é que salva. Ele diz assim: para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a todos os que creem. Mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa é concedida aos que creem. Qual é a promessa? É a promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Qual o propósito, além de apontar para a graça de Cristo? Qual o propósito da lei, além de apontar para a graça de Cristo? Será, irmãos, que a lei serve só para apontar os nossos pecados? Será que a lei de Deus, transcrita na Bíblia Sagrada, ela foi elaborada e foi transcrita e preservada somente para mostrar os nossos pecados? Somente para dizer que somos pecadores? Na verdade, irmãos, a lei de Deus, ela faz parte de um processo educativo. Ela faz parte de um método de educação. E é por isso que a nossa lição tem esse título, A Lei como Professor. Como que a lei é utilizada por Deus para nos orientar, para nos instruir? Veja, por favor, ainda no livro de Gálatas, vamos ler mais o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja, irmãos, que bonito esse texto. A lei nos serviu de aio. Aio, irmãos, é um professor, é um tutor, é um pedagogo, é um mestre, um guia. A lei nos serviu de professor. Para quê? Para mostrar o Senhor Jesus, para conduzir ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que pela fé fôssemos salvos.
É a lei que nos salva, irmãos? Não, mas a lei nos leva para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo agora nos leva para a lei, para que possamos obedecer à lei. Não como um método de salvação, mas como uma resposta de reciprocidade ao amor de Deus por nós. Ora, o Senhor nos amou tanto que agora nós queremos cumprir a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ela nos serviu de aio, ela nos serve de professor, a lei nos serve de professor. A graça, a fé e a obediência, irmãos, apontam para o Senhor Jesus. Elas levam ao Senhor Jesus. Queremos chegar ao Senhor Jesus pela graça, pela fé e pela obediência. A salvação, irmãos, não é pela lei. A lei não salva. Entretanto, irmãos, a lei aponta para a graça, o amor de Deus para com os seres humanos. Quando nós olhamos a lei e vemos que não podemos ser salvos pela lei, mas nós podemos ser salvos por causa do Senhor Jesus Cristo, isso demonstra o amor de Deus pelos pecadores. Como diz o texto, o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Não é guardando a lei, irmãos, que o Senhor nos ama, mas o Senhor nos ama primariamente para que depois nós possamos cumprir, observar, honrar a lei de Deus. Então, irmãos, nessa semana nós vamos estudar como é que a lei serve como professor, como que a lei serve de instrutor, como ela tem uma proposta pedagógica. Não é apenas um conjunto de nãos, não faça isso, não faça isso. Não é um conjunto de normas para que a gente se sinta absolutamente pecador e sem saída. Mas ela aponta para o Senhor Jesus, como vimos aqui em Gálatas 3, 22. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. E no verso 24, que também lemos, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei tem uma função, irmãos. Ela não é dizer que nós somos pecadores irremediavelmente perdidos, mas somos pecadores, estamos perdidos, mas ao buscar o Senhor Jesus e aceitar a sua graça, nós vamos ser salvos pela graça, salvos pelo amor de Deus pela raça humana, salvos pela fé depositada na figura do Senhor Jesus Cristo, um Deus que se fez homem para salvar a cada um de nós.